meus queridos do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar nessa semana com português, vamos corrigir, né, no dia de hoje, o que a gente fez semana passada, tá? No caso da aula de hoje, a gente vai corrigir aqueles dois textos falando sobre o poema e o folheto, tá? Então, lá na página 34, a gente viu o primeiro poema, que era Avó, né? O nome do poema era Avó, e vocês tinham que responder as questões referentes a isso. Então, lá na interpretação oral, né? Então, primeira pergunta, ele fala: por que pessoas idosas costumam contar histórias para os jovens? Então, bom, a gente pensa no seguinte: as pessoas mais idosas viveram muito, né? Tem muita vivência. Então, elas têm esse hábito, essa necessidade de contar as suas vivências para os mais novos, né? Assim como histórias do senso comum, historinhas da sua época, enfim. Número 2, que tipo de histórias os idosos que você conhece costumam contar? Isso já é uma pergunta pessoal, cada um vai responder da maneira que tiver, né? No caso familiar, né? Da sua história, da sua família. Interpretação escrita. Releia os seguintes versos. Teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Então, a repetição da palavra branquinha indica o quê? Que o cabelo da avó ficou muito branco, não é? Então, indica que ela tem o cabelinho, né, prateado, branquinho, indica isso. 2. Quais acontecimentos deixaram a avó branquinha, branquinha? Então, no texto fala por causa dos desgostos humanos, né? Ou seja, as coisas ruins que infelizmente aconteceram com ela ou na vida dela, né? 3. As duas primeiras estrofes descrevem como a avó estava antes da chegada dos seus netos. Sublinhe nessas estrofes as partes dessa descrição. Então, ó, eu até coloquei aqui para vocês verem. Está fraca e velhinha, ficou branquinha, branquinha, pálida e fria, tá? Isso indica como que a avó era antes dos netinhos chegarem na casa dela. Letra B. Nessa descrição, como a avó foi caracterizada? Então, como uma pessoa velha, fraca, pálida, né, de cabelos brancos, fria. Número 4. Releia os seguintes versos do poema. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Os netos invadem a sala da avó muito animados e barulhentos. Até no início do texto tem uma imagem mostrando eles correndo. Então, a animação dos netos chegando na casa da avó. 5. Releia a quarta estrofe. A velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Então, letra A. A palavra transfigura indica o quê? A mudança no semblante, no rosto, tá? Transfigurar significa mudar o rosto. Letra B. Nessa estrofe, como a avó passou a ser descrita? Então, ó, sorridente, alegre e com o rosto mais lindo. Número 6. Releia alguns versos da segunda e da quinta estrofe. Chama os netos adorados, passa os dedos engelhados e cochila a noite inteira. Repousa pálida e fria e cochila todo dia, beija-os e tremulamente. Então, ó, letra A. Contorne os versos que se referem às ações anteriores à chegada dos netinhos. Então, ó, cochila a noite inteira, repousa pálida e fria e cochila o dia todo. E depois sublinhar os que indicam depois da chegada dos netos. Então, ó, chama os netos adorados, dedos engelhados e beija-os tremulamente. Letra B. Em que momento os versos mostram a avó ativa e animada? Depois da chegada dos netos, óbvio, não é? 7. Qual a importância dos netos da vida da avó? Então, no poema, eles levam ânimo, alegria, vida, né? Deixam a tela com aspecto mais saudável. Número 8. O que acontece com a avó quando o neto lhe pede que lhe conte uma história? Então, a avó recupera a memória, né? Então, ela se lembra para poder contar a história para os netinhos. Número 9. As palavras a seguir foram retiradas do poema. Ligue as palavras das 3 colunas que rimam entre si. Então, ó, anos, humanos e desenganos,
fadas pausadas encantadas, grita bonita palpita e adormecem, estremecem e esquecem. 10. Qual a importância das rimas para o poema? Então, as rimas dão musicalidade, ritmo, tá? Número 11. O poema que você leu está organizado em parágrafos ou em versos? Em versos. E na número 12 tem aqui a imagem do senhor, né, de um vovô que está andando de patins com o seu neto. O que os dois estão fazendo? Andando de patins. Depois, como o idoso é tratado na imagem? Como alguém ativo, que pratica esporte, que se diverte. E qual a relação dessa imagem com o poema Avó? Então, mostra que os avós não são só os idosos que ficam quietinhos em casa, não. Eles podem se divertir, cuidar dos netos, sair, manter sua vida ativa, né? Depois a gente vai corrigir aquele texto do folheto, né? Então vamos lá, interpretação oral. O que é divulgado nesse folheto? É divulgado a Semana da Valorização do Idoso. Para quem esse folheto foi produzido e como é possível perceber? Então, foi produzido para as pessoas idosas, porque tem a foto, tem o nome do evento, né? Em sua opinião, o que os idosos podem achar dessa divulgação? Bom, pode ser muito útil e divertida, porque além da utilidade na questão de saúde, de consultas, tem também a questão de diversão, né? Qual é a importância desses eventos e dos eventos da semana, né? Então, principalmente divulgar o respeito e a valorização do idoso. Aqui na interpretação escrita na primeira página tem um calendário e pede para contornar no calendário os dias dos eventos. Então, ó, dia 30, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os dias representados lá no folheto. 2. Segundo o folheto, o que é comemorado no dia 1º de outubro? É o Dia Mundial da Pessoa Idosa. Essa data é apenas comemorada no Brasil ou no mundo? No mundo, né? A gente sabe disso através da palavra mundial. Número 3. Leia os itens a seguir e pinte aqueles que fazem parte do evento divulgado no folheto. Então, ó, o evento divulga saúde, beleza, informação e diversão. 4. O evento divulgado apresenta algumas atrações semanais. Cite uma atração cultural. Então, tem apresentações de música, de teatro, festa de encerramento. Cite uma atração do evento relacionada à saúde, consultas, né, médicas, atividades físicas, palestras. Contorne as palavras que apresentam os objetivos da semana da valorização da pessoa idosa: respeito e inclusão. Assinale com X o objetivo do folheto que você recebeu. O objetivo é divulgar o evento, né? 7. Sublinhe as características do folheto. Então, o folheto possui texto escrito e imagens, ele informa o leitor sobre alguma coisa, sobre algum evento e pretende atrair a atenção. Número 8. Podemos encontrar folhetos como este, como o que você leu? Com certeza, em muitos lugares, no comércio, shoppings, né? Tudo isso em lugares públicos, tem muitos folhetos como esse, né, que está divulgando eventos. E é isso, meus amores, então corrijam direitinho, tá? A tia vai deixar esse gabarito aí no site para vocês confirmarem as respostas. Não deixem de deixar o livro todo completo, bonitinho, corrigido, tá? Preste atenção na letrinha, no português, não escrevam coisas erradas, pensa que tá tudo escrito aí certinho, é só vocês confirmarem com as respostas, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.